Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Vindecast, o podcast da Igreja Cristã Vinde. Eu sou a Patrícia. Eu sou o Bira. E hoje nós estamos comemorando aqui com o nosso pastor Daniel Basso o aniversário de 4 anos da igreja, que não coincidentemente é no dia 31 de outubro, não é isso, pastor? Sim, dia 31 de outubro, especialíssimo dia. Excelente. Então hoje a gente vai ter um bate-papo mais descontraído sobre esses anos e o que Deus tem feito por nós, no nosso meio e através da Vinde. Então seja muito bem-vindo, pastor, muito obrigada por estar conosco. E como tudo começou? Bom, muito obrigado por estar com vocês mais uma vez, é sempre um prazer, é sempre uma bênção. E falar da história da igreja é falar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está realizando no nosso meio. A Vinde começou numa sala de aula com um grupo de 9 irmãos há 4 anos atrás. E ela começou exatamente entre o dia 31 e o primeiro domingo daquele mês de novembro, há 4 anos atrás. Nós tivemos o culto da Reforma, na antiga igreja que eu pastoreava, e um domingo depois, um sábado depois, não no domingo, um sábado depois, esse grupo de 9 irmãos se reuniu naquela sala. Nós estávamos ainda num contexto de pandemia, ainda com muito medo, ainda sem saber ao certo para onde nós iríamos, como nós sobreviveríamos a tudo aquilo. E eu me lembro que no primeiro culto nós tínhamos o Boy no violão, Luana cantando, o Aaron na mesa de som, nos ajudando para fazer uma transmissão ainda de um jeito mais ou menos improvisado, e meia dúzia de irmãos. E nesses 4 anos, talvez eu possa dizer já de cara que eu nunca tinha experimentado, em mais de 20 anos de ministério, quase 25 anos de cristão, eu nunca tinha experimentado um agir de Deus tão real, tão sutil, tão gracioso como nós temos experimentado nesses últimos meses. São 4 anos de histórias, são 4 anos de desafios, como qualquer igreja. Nós não podemos esquecer que igrejas são plantadas nos umbrais do inferno. As igrejas não são plantadas dentro de um parque de diversões, as igrejas não são plantadas dentro de um ambiente de férias, por exemplo. As igrejas são plantadas de frente do inferno. O mundo jaz no maligno, né? Pois é, as portas... É aqui que está plantando, né? É isso, e as portas do inferno, elas lutam contra a igreja. Então, a igreja é alvo disso. Então, é verdade que nós enfrentamos lutas das mais variadas. Mas estamos bem, estamos felizes e a igreja está crescendo para a honra e glória do Senhor. Saudável. Saudável, sim. Uma igreja saudável, ela precisa ser saudável em teologia, é óbvio, mas ela precisa ser saudável em prática. E talvez essa tenha sido a maior transição que nós experimentamos, porque nós tínhamos uma teologia saudável, sempre tivemos uma teologia saudável. A teologia reformada, ela é, na minha forma de enxergar o mundo, ela é a melhor proposição daquilo que é o Evangelho. Então a melhor leitura do Evangelho é a teologia reformada. Existem milhares de leituras. A teologia reformada lê de forma muito precisa o Evangelho. Tanto é que Spurgeon disse em algum momento que o calvinismo é o Evangelho, por exemplo. Ele trouxe os dois como sinônimos. Então, eu entendo que a teologia reformada é a melhor leitura. Mas uma coisa é ter uma boa teologia, outra coisa é ter uma boa praxis. Um convívio amoroso, onde as pessoas se amam, se respeitam, onde o perdão impera, onde a graça de Deus se manifesta, onde vidas são transformadas, onde pessoas se convertem, onde testemunhos de cura, testemunhos de restauração de casamento, testemunhos de transformação da sociedade ao redor. Nós nunca tivemos tantos e tantos testemunhos do que Deus está fazendo. Então, essa talvez seja a maior transição que nós experimentamos nesses 4 anos. Saímos de uma teologia, mantivemos uma teologia
completamente densa, robusta, que faz da igreja saudável, mas hoje nós temos uma prática saudável, uma prática de amor. E esse exemplo pode ser visto no Pode Vindicast, porque nós não entrevistamos figurões. Não é esse o projeto. O projeto é entrevistar a gente da gente e perguntar para essas pessoas o que Deus tem feito na sua vida. E nós estamos experimentando isso. Nós temos na nossa igreja autores, nós temos na nossa igreja cantores, nós temos na nossa igreja profissionais liberais, mas uma coisa é fato, nós temos na nossa igreja cristãos que estão sendo transformados pelo Deus da palavra e pela palavra desse Deus. Isso é uma grande verdade, pastor. Inclusive, eu sou nascida, crescida em igrejas bíblicas, mas essa foi a primeira vez na minha vida em que eu tenho experimentado de fato o que é essa igreja. Cheguei na Vinde no início do ano, acredito que fevereiro... mais ou menos, né, Bira? Em torno de fevereiro. Não visitei muitas vezes até ser laçada para começar a servir. Não tive nem a oportunidade de esquentar banco, graças a Deus. Não esquentou nada. E realmente, isso que o senhor colocou, pastor, é muito verdade. É a primeira vez que eu realmente... Tem muitas pessoas que pensam, uma igreja que não é muito grande, naturalmente você consegue ser igreja. Não. Eu já fui membro de igrejas muito, muito pequenas e isso não era uma verdade. Então... o que acontece aqui realmente é muito especial, sem dúvida nenhuma. O acolhimento, né? Eu também, quando cheguei aqui na igreja, foi muito interessante, porque você vê pessoas com carinho, dá aquele sorriso, né? Você chega numa igreja, nada melhor que você ser bem acolhido, né? E aí você vem, escuta uma boa mensagem, não percebe heresias, porque hoje está difícil, hein? Misericórdia. Você vai numa igreja aí... Pois é. Até igrejas que se dizem reformadas. Pois né? Infelizmente, né? Então, tudo isso, todos esses detalhes, né? Não é nem detalhe, né? Fundamentos mesmo, que transforma a pessoa. Né? Sim. Então, o acolhimento, a alegria... Você vê o brilho nos olhos das pessoas, né, que foram transformadas por Jesus. Sim. Ou mesmo aquele que está sofrendo, mas você está ali do lado a lado com ela, né? A nossa igreja aprendeu a andar com quem sofre. Essa tem sido uma característica. Nos primeiros 3 anos, nós pertencíamos a uma denominação. E por N motivos, por N fatores... Houve uma ruptura, houve um distanciamento com essa denominação. E esse distanciamento gerou marcas em nós. E as marcas de sofrimento, as marcas de dor, as marcas de angústia, uma sensação de abandono, os sentimentos foram muito aflorados naquele momento. E nós tínhamos 2 alternativas. A primeira alternativa, éramos de sobreviver. Então nós sobreviveríamos cuidando uns dos outros. Mas essa alternativa era perigosa, porque nós poderíamos nos fechar num feudo. Nós cuidamos de nós mesmos, nós curamos as nossas feridas e agora a gente não permite que ninguém mais venha nos ferir. A gente podia se ensimesmar, a gente podia se fechar. Mas houve um movimento do Senhor contrário. A gente aprendeu a lidar com a dor, aprendeu a lidar com a dor um dos outros e aprendeu a lidar com a dor com os de fora. Então, na nossa igreja, chegam pessoas com o casamento destruído e o casamento é restaurado. Eu tenho feito casamentos na igreja ou celebração de renovação de votos de casamentos que estavam completamente destruídos, completamente destruídos. Pessoas que estavam divorciadas, não moravam mais juntas. E quando essas pessoas chegam para nós, como a gente sabe o que é sofrer, a gente sabe o que é a dor, a gente sabe como isso é terrível, e a gente sabe como é a graça, a gente se permitiu deixar que a graça do Senhor cure vidas, cure corações, salve vidas. E vidas têm sido transformadas. A graça de Deus tem sido operosa e operante no nosso meio. A graça de Deus tem se manifestado em vidas reais. Uma coisa é a gente dizer que a graça é o favor imerecido de Deus. Outra coisa é a gente perceber esse favor imerecido na vida de pessoas miseráveis, desgraçadas, pecadoras como qualquer um de nós.
mas que de repente encontraram uma igreja que olha para elas e fala: bem-vindo. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso. O nome da igreja é esse. O nome da igreja é esse. Interessante que nós estamos conversando aqui, que esse é o primeiro versículo que a pessoa lê ao entrar na igreja, né? Sim. E ao sair, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? A grande comissão, Sim. Mateus 28. Quer dizer, olha aí a reflexão que a pessoa passa aqui na igreja, né? Na entrada e na saída. Sim. E também ainda, vamos falar dos símbolos também, né? Sim, mas sim, comenta sim. aí sobre os versículos e sobre o alfa e o ômega. Eu sou um pouco criativo para nomes, para essas coisas. Por incrível que pareça, eu travo, assim. Como é que a gente pode pensar num nome, no slogan? Eu me dou muito bem com as palavras, eu sou um profissional das palavras, se nós colocarmos isso no sentido não espiritual, no sentido prático. Eu escrevo, eu escrevo sermões, enfim. Mas eu sou pouco criativo. E aí eu liguei para um amigo, pastor, e falei: meu irmão precisa de um nome para a igreja. E eu não consigo pensar em nome nenhum. Ele falou: ah, meu irmão, o contexto de vocês, por que não coloca vinde? Vinde, vinhedo, o próprio conceito do texto de Mateus, onde Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A igreja tem essa proposta de ser um refúgio, de ser um lugar de descanso, de ser um lugar de reparo, de ser um hospital. Ele nos leu de forma muito clara. E aí colocou o nome Vinde e na época fez todo sentido, como faz até hoje, né? Não tem como a gente desassociar isso. O nome Vinde é um convite do Senhor Jesus para almas cansadas. Mas olha que coisa interessante. Por pertencer a uma estrutura denominacional, a gente recebia pessoas dessa denominação que estavam em trânsito. Era uma coisa muito interessante e um questionamento que eu sempre me fiz. Se nós somos uma igreja bíblica saudável, por que a gente não consegue levar o evangelho para aqueles que nunca ouviram o evangelho? Aqueles que tinham que vir, os cansados e sobrecarregados, não vinham. Então eram venham, mas eles não vinham. Eles não vinham. E eu não sei por que eles não vinham. E a gente cresceu, né? Isso é fato. A igreja, há 3 anos atrás, ela chegou a 160, 170 membros, mais ou menos. Hoje ela está com em torno de 130 membros. Mas uma coisa aconteceu. Passaram a vir os que estavam cansados e sobrecarregados. Então, agora, nesse mês da reforma, nós vamos ter a oportunidade de batizar pessoas, receber novos membros, vários membros de vários lugares, mas batizar pessoas que nunca tinham posto o pé numa igreja evangélica. Glória a Deus. E isso é o reino de Deus. A gente não pode ter um evangelho ou uma igreja só de transição de membros. Isso é uma loucura. Nós não estamos crescendo, nós estamos tirando membros de outro lugar. Tudo bem se o outro lugar está doente, se o outro lugar está sujo. É um ato de caridade, é um ato de salvamento do peixe num aquário sujo. Tudo bem. Mas se o reino de Deus, venham os que estão cansados, nós somos em 240 milhões de pessoas no Brasil. Que brasileiro que não está cansado? Nós nascemos debaixo da pressão. Da opressão. E passaram a vir pessoas porque talvez os membros entenderam o segundo versículo, que era: vão, ide. Prega o evangelho. Enquanto vocês forem, façam. Preguem o evangelho. Faz acontecer. Contem para as pessoas o que Deus está fazendo aqui no meio. O que Deus está fazendo com a sua vida. O que você está descobrindo de Deus e entendendo de Deus que você não sabia? Conte o quanto Deus tem sido maravilhoso, o quanto Deus tem sido gracioso. E é incrível, porque nessa mesa que nós estamos, nós temos testemunhos disso. Nós temos testemunhos do quanto Deus operou na sua vida, o quanto Deus está operando na sua vida, na vida de sua avó, na vida dos seus pais. Na sua vida. Na minha vida, não tem dúvida. Através dessa igreja. Bira, eu sou um pastor, até 2024 eu sou um pastor. De 2024 para frente eu sou outro pastor. Ocorreu uma transformação pastoral. Porque
pela primeira vez na história, eu não só falei de Jesus, eu precisei dele. E olha que coisa interessante, porque um pastor precisa de Jesus, é lógico que ele precisa, mas ele precisa de Jesus tecnicamente falando. Ele precisa de Jesus para entender o sermão, ele precisa de Jesus para dirigir um aconselhamento, ele precisa de Jesus para pregar para casais, ele precisa de Jesus para tocar as partes ordinárias da igreja, mas poucas vezes ele precisa de Jesus como um pecador, como alguém que necessita de um Salvador. E eu precisei de um Salvador. Eu precisei que alguém me salvasse. E eu fui salvo. Não é que eu nunca tinha sido, lógico que tinha sido. Eu sou salvo antes da fundação do mundo, segundo a nossa teologia. Eu fui salvo quando me encontrei com o Senhor, há mais de 20 anos atrás. Mas um pastor admitir que precisa de um Salvador, eu acho que começa a mudar toda a história. E é isso. Então, nesse 1 ano, o ID do Senhor se tornou tão forte, e o vinde até o Senhor, esse caminho de mão dupla, eu fui até o Senhor. Eu fui cansado e sobrecarregado, eu fui com as minhas mochilas, eu fui com as minhas misérias. E eu na cruz do Senhor encontrei paz, encontrei transformação, encontrei acolhimento, encontrei o amor de um pai que eu precisava ter e nem sabia que ele era meu pai e estava do meu lado o tempo todo. Parece estranho. Um paradoxo, né? Parece, mas eu me lembro de Agostinho que dizia: eu te procurei fora de mim e mal sabia que tu estavas dentro de mim. É isso, é isso. E o Alfa e o Ômega, como é que veio essa ideia? Legal essa Eu história. sou o Alfa e o Ômega, né? De Apocalipse. Isso, essa é uma história interessantíssima, porque uma das maiores birras que eu tenho com a igreja evangélica parecer com cara de caixa de sapato. Eu fico muito irritado com isso, né? As pessoas alugam... caixote. Não é um caixote. Alugam um comércio com 2 portas de ferro e aí vira a igreja. Galpão, vira a igreja. Isso sempre me irritou. Sempre me irritou. E historicamente falando, que não é o nosso assunto aqui, mas vale a pena, historicamente falando, as nossas igrejas têm cara de caixa de sapato por causa de um decreto imperial feito no segundo Império, no mandato de Pedro II, não, perdão, feito ainda antes do Brasil Império com Dom João VI. Dom João VI permite que os ingleses cheguem até o Brasil, mas não permite que os ingleses abram casas de culto com cara de casa de culto. Então isso, 1808, 1810 é o decreto, então antes de Pedro I, antes de Pedro II. E manteve. As igrejas evangélicas brasileiras não tem torre, não tem sino, não tem campanário, não tem nada. Não tem vitral, não tem nada. As igrejas são uma caixa de sapato meio são horrorosas, mas pintadinhas, né? São horrorosas, mas pelo menos com a parede pintadinha. Algumas com a parede preta, né? Eu ia falar da parede preta. Algumas com a parede preta. Moda preta, né? Pois é. E eu tenho um contato com 2 arquitetos que só pensam em igreja. Eles são católicos, apostólicos romanos, eles só constroem igrejas para a igreja católica, e eu troquei algumas ideias com essa arquitetura. Eu fui ler um livro sobre arquitetura de igreja, eu fui estudar. E a nossa igreja aqui, ela desce, ela tem 2 portas de madeira, aí você tem um hall de entrada e aí ela desce. Aí você vê o vinde, tem uma rampa, aí você vê o vinde e quando você volta você vê o id. As 2 portas de madeira precisavam mostrar onde nós estávamos entrando. E nós não estávamos entrando numa igreja. E olha que coisa interessante. A nossa igreja ficou sem nome, ou melhor, sem placa, por 2 anos. Nós não tínhamos placa. Nós só tínhamos a ideia de que havia uma porta a ser transposta. Havia uma porta para se entrar. E quem é a porta no Evangelho de João? Jesus Cristo. Jesus Cristo, no próprio escrito de João em Apocalipse, ele diz que ele é o Alfa e o Ômega. Então nós pensamos nessa porta, As 2 marcada letras. com Alfa e Ômega, a primeira letra do Evangelho do alfabeto grego e a última do alfabeto grego, Alfa e Ômega, as 2, a primeira e a última, que é o Senhor Jesus. Então a ideia não era você entrar numa igreja da denominação A, B ou C.
A ideia não era você entrar na Vinde. A ideia você era entrar em Cristo. Era você vir a Cristo. Você se encontrar com Cristo. Você passar pela porta e dar de cara com Cristo. E aí, depois de alimentado, tratado, curado, transformado, vá até o mundo. E no mundo, pregue Cristo. Leve esse Cristo que você encontrou por trás da porta, leve ele, seja você a luz que ilumina a porta onde pecadores hão de entrar. Então, isso aí. era isso. Ela símbolo, né? Era isso. Foi pensado nisso. Foi pensado não só nisso, mas a própria coloração da igreja. A igreja mais clara no início e mais escura no fundo, que era exatamente a ideia de morte e ressurreição. Nós pensamos nisso, nós pensamos nesse ambiente. E essa casa nos abrigou por 3 anos, né? 3 não, 4 anos, né? Porque nós estamos aqui até agora. Em breve mudaremos. Mudaremos para Podemos mais ou menos falar ou não? Podemos, claro que podemos. Por favor, fala então. Tá chegando, inclusive. Sim, tá chegando. É isso Próximo mesmo. mês. Logo depois do aniversário. É isso mesmo. Nós entendemos que o nosso tempo aqui terminou. Esse espaço foi um espaço abençoador. Nós começamos aqui, nós vimos aqui milagres acontecerem do tipo, quando nós alugamos esse espaço, nossa arrecadação era de R$3.000, o aluguel era de 6. E nós nunca atrasamos o aluguel nesse lugar. Deus supriu todas as coisas. Deus supriu todas as coisas. Na época, nós precisávamos de que alguém se levantasse, um irmão, para fazer uma oferta de 3 meses de aluguel. Nós tivemos, no primeiro contrato, um irmão fez isso. Calção, né? Um calção. Na renovação do contrato, o aluguel saiu de 6 para 15. E nós tivemos a mesma disposição. Os irmãos, um irmão doou dinheiro e nós pagamos o aluguel religiosamente em dia, nada nos faltou. Então nós fomos muito abençoados nesse sentido. Pessoas vieram, pessoas se foram, pessoas foram transformadas aqui nesse último ano, principalmente. Mas nós entendemos que chegou o nosso tempo. Chegou o tempo aqui, não chegou o tempo na cidade. Nosso projeto de ser uma igreja para a cidade permanece, de ser uma influência positiva nessa cidade de teologia, de prática, de amor, de missão, continua. Esses alicerces são firmados, são intocáveis, né? Nós não podemos retirá-los. Mas nós queríamos um lugar mais estratégico, um lugar onde nós fôssemos mais visíveis. E talvez aí esteja o ponto. Se nós queremos que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus, nós precisamos mostrar para mais pessoas que existe uma porta, que existe um lugar onde a esperança é refeita, onde vidas são transformadas, onde o evangelho é vivido de fato, onde irmãos se perdoam e onde há cura, onde há transformação. É isso. E nós estamos indo para um lugar que em pouco tempo a cidade toda saberá que nós estamos lá. Deus não faz nada mais ou menos, tá tudo certo. 100%. Deus não faz nada mais ou menos. Com certeza, com certeza. Então são 4 anos de caminhada, pastor, e desde que a igreja começou a se reunir, faz um pouco mais de 4 ou são 4 anos? 4 anos. A igreja, ela se reúne, nós estamos 25, 24, 23, 22. A igreja vai fazer o seu primeiro culto entre o dia 4 e 5 de novembro de 22. Mais ou menos isso. Nós fizemos o culto da reforma na antiga igreja que eu pastoreei no dia 31 de outubro, dia do aniversário da reforma. Nós estávamos comemorando 504 anos, se eu não me engano, agora são 508, é isso? 508, isso mesmo. 508, 504 na época. E alguns dias depois nós começamos o trabalho no sábado. Então a igreja começa no 31 de outubro. Essa é a data da igreja, essa é o momento da igreja. E nós entendemos que nós somos uma igreja reformada. Nós somos uma igreja reformada. Talvez a grande diferença é que nós deixamos de ser uma igreja reformada com confissões insulares,
com a ideia que as nossas confissões não são mais as confissões das ilhas, o Reino Unido, Inglaterra, Escócia e Irlanda, né? As ilhas, você tem a Confissão de Fé de Westminster, você tem a Confissão de Fé Batista, você tem a Confissão de Fé de Savoy, que foi feita ali naquele contexto insular, mas nós admitimos agora as confissões continentais, que são as confissões feitas na Europa, Confissão de Fé belga, Heidelberg e Cânones de Dort. Acho que nós nos tornamos mais reformados do que já éramos na época. Com certeza, com certeza. Pastor, o senhor já plantou muitas igrejas, né, na sua carreira, na caminhada. E qual foi a diferença da Vinde para as outras igrejas? Essa é a primeira igreja que eu planto para o reino de Deus. Essa é a primeira igreja que eu planto para Deus. Tem uma coisa que pode parecer... pode parecer clichê ou uma bobagem ou até uma amargura na alma, mas não é isso. Quando você planta uma igreja para uma denominação em específico, e eu já havia tido essa experiência no período das Assembleias de Deus. Eu já tinha tido essa experiência quando, num período de transição, quando eu volto do Paraná para o estado de São Paulo, e a Assembleia de Deus que eu tinha no Paraná eu não encontro mais no estado de São Paulo, que eram outras assembleias, e aí por um período eu fui para uma igreja batista e plantei uma igreja para essa igreja batista. Então, eu já havia plantado igrejas para denominações. Na minha última denominação foram 7 igrejas plantadas. Quando você planta uma igreja para denominação, você entrega essa igreja para denominação e a denominação tem o seu jeitão de ser. E está tudo certo. As denominações são uma grande bênção. Nós estamos vivendo um período pós-denominacionalista, é chamado isso na academia. As denominações vão acabar, o que vai acontecer é a junção de pessoas que pensam da mesma forma. Então a gente vê isso por um The Gospel Coalition, por exemplo, você vê isso. Você tem uma junção de várias igrejas, de vários lugares, que se juntam debaixo de um guarda-chuva teológico. Então isso vai acabar acontecendo em algum momento, isso vai acontecer. Mas quando você planta uma igreja para o reino, ela é diferente, ela é diferente. Eu achei que eu teria que revitalizar uma igreja. Não, eu estava plantando uma nova igreja. Era a 15ª experiência de plantação de igreja. 14 igrejas plantadas nesse período de denominações. E uma igreja plantada nesse período pós-denominação. Então hoje eu planto uma igreja para o reino de Deus. Eu planto uma igreja em que o reino de Deus acontece. E esse talvez seja o ponto. O reino de Deus não depende das nossas liturgias nem das nossas confissões. O reino de Deus não depende da nossa constituição e do nosso jeito de ser. O reino de Deus não depende dos nossos estatutos ou dos nossos manuais. E toda denominação, para ser uma denominação, precisa ter. Mas o reino de Deus ele acontece a despeito disso. Eu fui nesse final de semana, eu fui participar de uma mesa redonda. Não era uma mesa redonda, mas a mesa não era redonda, mas era uma mesa redonda. Quadrado redondo. A mesa era, porque nós estávamos todos de frente. Um hexágono. E aí tinha uma menina de 17 anos que participou da mesa. E essa menina, ela dirige numa escola popular, numa escola de periferia. Ela dirige um culto de quinta-feira. Com 17 anos, essa menina dirige o culto. E o culto tem 70 jovens, assim. A sala de aula fica pequena. O culto acontece no intervalo. Tem que ser rápido. E a menina testemunhou de conversões, assim. De gente abandonando ideologia de gênero, drogas, de mudanças de uma juventude considerada perdida, porque nós estamos numa escola que ela é de periferia, então nós temos índices e mais índices que poderiam dizer que aquilo não daria certo, que aquelas pessoas não dariam certo, e de repente o evangelho acontece ali, e ele acontece, ele está acontecendo. Qual é o manual? A Bíblia. Mas a Bíblia na mão de gente leiga ainda, não são na mão dos especialistas.
Bira e Pati, pelo amor de Deus, eu tenho tanto título teológico. Mas o reino de Deus não acontece na minha teologia, nos meus títulos. Os meus títulos não são o modus operandi de Deus agir. Deus não olha para mim e fala, ó, Daniel, que legal, hein? Você tem 2 mestrados em divindade, um em teologia histórica e o outro mestrado em divindade. Agora você tem um mestrado em Novo Testamento. Uau, vamos fazer com que o reino de Deus aconteça a partir dos seus manuais escritos, a partir dos seus comentários escritos. Não, o reino de Deus acontece lá na escola. E ele está acontecendo lá na escola. E eu comecei a perceber que o reino de Deus está acontecendo aqui. E ele está acontecendo a despeito de manuais, a despeito de protocolos. Ele está acontecendo, ele está acontecendo. E esse acontecimento não beira a heresia. Lógico que não. Imagina, nós não podemos pensar que o reino de Deus acontece e quando ele acontece de forma herética. Não tem teologia, não tem supervisão, não é nada disso. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixa e dizer para ele ou você age assim ou você não é Deus. Eu tenho percebido que a grande diferença é que ao sair de uma caixa, eu pude perceber que existe vida inteligente fora da onde eu estava. E esse é um ponto, né? Existe vida inteligente por aí, mas além disso, o reino de Deus está acontecendo. Meu maior exemplo, nós nunca fomos tão visitados por missionários como nós estamos sendo visitados hoje em dia. A nossa igreja passou a ser pouso de missionários. Pouso no sentido do interior, né? Vai pousar em casa, né? Vai pousar esse final de semana. Eles estão... Hóspede. Isso, eles não estão pousando, eles estão fazendo essa passagem obrigatória. Então, nós agora no dia 20 vamos receber o missionário da Bósnia, que vai falar conosco o que Deus está fazendo lá. Porque o reino de Deus que acontece aqui em Vinhedo, na Vinde, e é isso que é o mais extraordinário, está acontecendo na Bósnia, está acontecendo na Alemanha, está acontecendo entre os índios, está acontecendo do outro lado da rua, está acontecendo no mundo inteiro. E está acontecendo a despeito das nossas denominações, a despeito da nossa teologia, a despeito dos nossos manuais, a despeito dos nossos documentos. Se eu recusar documento, eu sou um louco porque sou historiador. Eu vivo de documentos. Os documentos são preciosíssimos. Eu não estou negligenciando eles. Mas eu estou dizendo que os documentos não determinam quem Deus é. É o contrário. Deus determina quais documentos devem ser utilizados e não o contrário. Deus usa pessoas simples, né? Que às vezes não tem conhecimento, mas tem sabedoria. Pois é. Né? Essa sabedoria vai transformando a pessoa, vai contagiando positivamente outras pessoas, que nem essa jovem que você falou na escola, né? Que demais isso. Uma vez eu vi um vídeo muito interessante, sabe, Patrícia, pastor? Uma moça, não sei se vocês já viram, acho que ela tinha 14 anos. Só que ela tinha uma doença grave. E aí ela pregava numa comunidade, ela ia todo o esforço que ela ia para ir até aquela escola, pregar, né, falar de Jesus. Ela ensinava também e pregava, né? E voltava, e voltava. E ela pedia só alguns minutos a mais, algumas horas mais de vida para poder conquistar mais vidas. Então é muito impactante. Eu não lembro esse vídeo onde está, eu gostaria até de citar aqui, mas... então aquilo que a gente está comentando, né? Às vezes a pessoa tem tanto conhecimento na palavra de Deus, que no pastor, né? Mas às vezes Deus também usa aquele simples, aquela inspiração, aquela unção, né, do Espírito Santo de Deus. Né? Então é isso que a gente busca, que a gente percebe nas pessoas ao nosso redor, né? E tem vários testemunhos aqui na igreja, né? Bira, é interessante que o que Deus está fazendo hoje, ele não começou hoje a fazer comigo. Há 8 anos atrás, eu tive meu primeiro contato com esse mundo missionário, com esse mundo de levar o evangelho para lugares mais longes. Eu chamo esse mundo de missionários distantes de a ponta da lança. Eles são a ponta da lança, eles são o lugar que vai mais longe. E
E eu vi testemunhos de uma mulher, por exemplo, que pegava um barco no meio da floresta amazônica e viajava para uma comunidade ribeirinha, e ali ela era a enfermeira, ela era a professora, ela pregava o evangelho, ela cuidava daquela comunidade, de tarde ela pegava o barco, ia para outra comunidade, e ela fazia isso todo final de semana. Eu me lembro que eu fui dar aula, eu tinha um livro grande, assim, chamado Ele Vos Deu Histórias. E eu estava pregando lá para pastores, missionários, missionárias, ribeirinhos lá no Amazonas. E ela olhou para aquele livro, assim, com um olhar de admiração. Por causa da teologia que emanava do livro, e parte da minha matéria estava vinda do livro. E aí ela chegou para mim e falou: pastor, eu não posso comprar esse livro. Vai custar R$400 aqui para mim. Vai custar quase a metade do que eu ganho. É impossível eu comprar esse livro. E aí eu olhei para ela, assim, né? E a minha mente denominacional, eu no meio da floresta amazônica, me deparo com uma mulher pregadora do evangelho, e aí meu livro de teologia na mesa, e aquilo Mexeu com o coração. Mexeu comigo. Estou até imaginando já, entendeu? Aquilo mexeu comigo, ela levou o livro embora. Ah. Não tinha como. Sabia. Eu tenho lutado com esse dilema, né? Porque o teólogo costuma amar livros e gostar de pessoas. Esse tem que ser o dilema contrário. do teólogo. Tem que ser o contrário. A gente deve gostar de livros e amar pessoas. E naquele momento eu tive a oportunidade de amá-la e só gostar do livro. Mas desapegou. Nesse período, eu dei muitas aulas sobre missões, sobre despertamento missionário. E eu ouvia das pessoas uma coisa interessante. As pessoas falavam assim: você sabia que quando eu te ouço falar no contexto missionário, é diferente de quando eu te ouço falar na igreja? Eu ouvi isso durante anos, assim. Eu dei uma aula em Valinhos para uma determinada organização, e algumas dessas pessoas me conheciam de muito perto, assim. E terminou a aula, e a aula foi um quebrantamento, assim. Terminou a aula todo mundo chorando. A gente estava chorando pelo mundo muçulmano, naquela aula em específico. Terminou a aula um quebrantamento, assim. 40 alunos, todo mundo de joelho, eu de joelho, os coordenadores de joelho, um choro e orando por aquilo tudo. E terminou, a pessoa do meu lado, ele falou assim: viu, o que acontece? Falei: por quê? Ele falou: porque esse aqui e aquele ali, tem alguma coisa que está desconectada entre vocês dois. E eu não sabia muito bem responder aquilo. Era eu mesmo. Não tinha dois Daniéis. Aliás, não existe isso. Mas ali eu estava falando de missões fora do ambiente denominacional por uma instituição missionária. Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu estou em missão, eu estou num campo missionário, eu estou plantando uma igreja, eu estou fazendo com que o reino de Deus alcance pessoas. Então, aí tem índios, tem ribeirinhos, tem missionários do mundo todo aparecendo aqui, tem gente de passagem, tem gente aqui que já falou: pastor, é 1 ano até me recarregar e eu volto para o campo. Então, está acontecendo essas coisas aqui, e eu, pela primeira vez, o evangelho do campo é o evangelho da cidade. O evangelho do campo é o evangelho da cidade. O evangelho da fronteira missionária é o evangelho da fronteira missionária urbana. E eu sempre disse que dava para fazer missão do outro lado da rua, do outro lado da casa, do outro lado do quarto e do outro lado do mundo. Né? Essa sempre foi uma fala vinda do reverendo Elias Medeiros, que dizia que você prega o evangelho do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Eu utilizo essa frase dizendo que às vezes a gente prega o evangelho do outro lado da cama, porque o cônjuge nos converteu, né? Às vezes você prega o evangelho do outro lado do quarto, porque o filho nos converteu. Não é só do outro lado da rua, às vezes está dentro de casa o campo missionário, né? Mas talvez eu nunca tinha vivido isso na prática. Era uma dicotomia. Lá é uma coisa, aqui é outra. E por quê? Por que eu não posso querer aquilo que Deus está fazendo na Turquia, fazendo em Vinhedo? Por que eu não posso querer que um culto comece e não termine mais? Como nós tivemos experiência lá nos Estados Unidos.
Vários o culto dias, começa né? na universidade e o culto não acaba. Os jovens, né? Pois é. Quantos dias ficaram? Você lembra? Eu não Não lembro. me lembro, mas foram muitos. Mais de uma semana, O né? culto começou e não terminou. Mas eu vou te dizer uma coisa: existem igrejas no Oriente Médio em que o culto é 24 horas. E sai um pregador, vem outro. E de repente tem 10 mil pessoas dentro de uma caverna, dentro de um buraco, dentro de uma tumba, dentro de uma cova. Por que não? E por que não? E mais importante disso, a gente não precisa abandonar a confessionalidade para viver isso. O primeiro a enviar missionários para o Brasil foi João Calvino, em 1557, 1558. Lá de Genebra, o grande reformador João Calvino, uma mente fora do seu tempo, escreve uma ata junto com o seu conselho e manda um grupo de missionários para a França Antártica. E esses caras chegam no Brasil, pregam o evangelho aqui e morrem no Brasil. Por que não? Eu não preciso responder essa pergunta mais. Eu só permito com que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. E é isso. Perfeito. Pastor, eu sou, como o senhor mencionou, eu sou um peixinho que vim de outros aquários, né? Essa foi a minha história para chegar na Vinde. A primeira vez que eu visitei a igreja foi em 2023, quando nós ainda estávamos peixinhos no aquário. E eu gostei muito, eu senti uma conexão com a comunidade, com a igreja, e por isso voltei. E quando voltei no início desse ano, acho que foi... Eu tive uma percepção, eu falei, opa, essa igreja tá viva. Foi a primeira vez que eu pisei numa igreja e pensei, essa igreja tá viva, muito viva. Uhum. E até conversei isso com o pastor Ramon Goulart, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Aí o pastor Ramon falou, eu penso a mesma coisa que você. Sim. E depois, né, que... Sem fui místico, sem místico. Mágico, não. Não tem nada de tá vivo. misticismo, não tem nada de meninice aqui, não tem ninguém gritando, rolando no chão. Sim, exatamente. Eu sempre tive esse desejo de caminhar com as pessoas, de me envolver, de servir, mas nem sempre dentro de outros contextos que eu vivi, e não digo nem só sobre tamanho de igreja, que parece algo óbvio, né? Porque uma igreja é maior, então ela vai ser mais fria. Não necessariamente, mas não é por porte, por tamanho, Claro, naturalmente, numa igreja menor você tem mais acesso ao pastor, você tem mais acesso aos seus irmãos, mas o tamanho não define isso. Mas desde que eu pisei aqui, é como se Deus tivesse me dito, ok, é agora que você vai servir, é aqui que você vai caminhar. E é uma igreja que pulsa, é uma igreja viva. E essa foi a diferença que eu senti de quando eu pisei aqui pela primeira vez, em 2023. E, na verdade, visitei uma outra vez no final do ano passado. E esse ano agora, em 2025, foi cada vez mais viva. É uma igreja que pulsa. Isso é algo que acredito que todo mundo pode testemunhar. Sim. Que eu tenho conversado com muitos irmãos e todo mundo relata a mesma coisa. É uma igreja viva. Que você pode ter uma igreja completamente saudável nas suas estruturas, mas vivendo de aparelhos, né? Sim. Vivendo sob os aparelhos, sob os cuidados de aparelhos. A nossa igreja é uma igreja viva, onde pessoas podem ser transformadas e dedicar os seus dons e talentos para que outras pessoas sejam. Esse é o grande objetivo da igreja. É claro que o objetivo principal da igreja é glorificar a Deus. Esse é o objetivo principal. O segundo objetivo é evangelizar os povos, né? Então você tem lá em Jerusalém, você tem o templo, você tem o pátio dos judeus e o pátio dos gentios. E ali mostra que o evangelho é para aqueles que conhecem o evangelho e também a presença daqueles que não conhecem, ela é abençoada por causa do evangelho. Mas um terceiro aspecto, e isso está claro no Novo Testamento, é que os pastores e a igreja aperfeiçoam os dons e talentos dos seus irmãos, permitindo com que seus irmãos trabalhem. Então a igreja é um ambiente não de espectadores, a igreja é um ambiente de trabalhadores. E nós não podemos ter uma igreja onde as pessoas não trabalham, não se enturmam, não se interam, não servem. E é uma coisa estranha, porque
A força leiga, e esse é um nome horroroso, né? A força leiga é daqueles... O leigo é sempre entendido na nossa cultura como alguém desprezável. Alguém que não precisa ser cuidado. Não é bem isso. É o não profissional. Então vou piorar a situação, porque uma coisa é o teólogo profissional. Então a força não profissionalizada sempre foi a maior força da igreja. A maior força da igreja não eram os 12 apóstolos. Era aquela comunidade de 5.000 pessoas que foram transformadas, que voltaram cada um para o seu lar pregando o evangelho. A grande força do evangelho são homens e mulheres desconhecidos, que dedicam a sua vida, que dedicam seus dons, que passam a servir de uma hora para outra. E é aí que a igreja de fato está viva. A igreja não pode estar viva na mão de uma elite espiritual. Ela tem que estar viva à medida que o Espírito Santo opera no coração de pessoas comuns. E elas entram dentro da igreja, percebem essa vida e dedicam a sua vida para que essa vida não acabe. É o fogo alimentando o fogo. É maravilhoso isso, é maravilhoso isso, é maravilhoso. Nós nunca tivemos tantos trabalhadores. E eu vou dar um exemplo aqui. Nós alugamos o prédio novo e precisávamos do calção. É a mesma situação que nós já enfrentamos aqui. O lugar é menor, graças a Deus. E a primeira vez que nós precisamos disso, nós tivemos um doador. Na segunda vez que nós precisamos disso, nós tivemos um doador. Nessa terceira vez que nós precisamos disso, nós tivemos 11 doadores. O que isso significa? Que tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Tem pessoas dizendo, essa igreja é minha igreja. Essa igreja é a igreja que eu quero para os meus filhos. Essa igreja é a igreja que eu quero investir meu dinheiro, meus dons, meus talentos, meu serviço, meu suor, minhas lágrimas. E é isso. São números. E os números gritam, eles falam alto. Eles falam alto. Não tem como negar esse tipo de coisa. Diz uma coisa, pastor. Eu estava pensando aqui. Fale. Algo que te emocionou muito nesses 4 anos. Qual o fato que mais te... Falou, mano, se eu começar a falar nisso, eu vou chorar. Eu choro tão fácil, saber. Né? Eu choro tão fácil. Nós queremos ver isso, hein? Olha lá. No final do ano passado, nós passamos por um momento muito difícil, muito difícil. Depois de um ano de enfrentamento, depois de algumas vitórias, depois de algumas decepções, nós chegamos num momento crucial e esse momento crucial foi... Primeiro que é interessante, né, que quando a gente vê pastores experientes convocando uma assembleia para um domingo de culto, a gente percebe que a experiência e a inteligência nem sempre caminham juntas, né? É uma coisa complicada, né? Você nunca convoca uma assembleia no período do culto, no né? domingo, né? Nunca se faz isso. Nunca se faz isso. O domingo, dia do Senhor, é dia do Senhor, é dia de culto, é dia de falar do Evangelho, é dia de mostrar que o Senhor Jesus está vivo e reina, né? Não é dia das nossas burocracias e das nossas dificuldades. Mas, por motivos que escapam a mim e a minha autoridade na época, foi organizada uma assembleia e a igreja que eu tinha plantado se levantou. Foi muito interessante isso, porque eu sempre entendi que a vontade de Deus se estabelece naquilo que acontece. A vontade de Deus não se estabelece em conchavos, em acordos feitos às luzes apagadas. Não funciona assim. Um conselho para ser saudável, ele trata do assunto quando ele chega na mesa. Ele não trata no assunto num almoço, num café da manhã. Os pastores sentam com 3 presbíteros, acertam a votação e depois vêm para a votação. Isso não existe. Eu nunca entendi que fosse assim. E eu não provoquei nada. Nessa assembleia, como eu entendo, toda assembleia que envolve o pastor não pode estar presente. Eu entendo assim, porque o pastor não pode ser uma fonte de influência. Ele não pode ter fala nesse dia. E se o destino do pastor está sendo traçado, é aí mesmo que o pastor não pode aparecer. E nesse domingo eu fiquei em casa orando. E de repente a igreja que eu havia plantado, a igreja dos meus irmãos, ela se levanta e diz, isso é injusto e nós
não aceitamos isso. Isso foi como se Deus dissesse alguma coisa mais ou menos assim: as minhas ovelhas precisam de um pastor, e por motivos que competem a mim, você é o pastor dessas ovelhas. Se levanta e pastoreia as minhas ovelhas. Aquela fala que Jesus tem com Pedro estraçalhado, tu me amas. depois de ter traído o Senhor, ele vai para a praia e ali a influência de Pedro volta todo mundo para pescar, né? Tem um episódio, provavelmente a ideia veio de Pedro, né? Vamos pescar, né, gente? Já que a coisa tá feia, vamos pescar um pouco, né? E ali Pedro é o primeiro. João e Pedro percebem que Jesus está na praia. Pedro se esforça, lança-se na água, nada, puxa o barco, ele precisa mostrar, né? Eu tô aqui, eu não sou tão ruim assim, eu não te neguei porque eu não te amo, Pedro estava tentando se justificar de alguma forma, né? A gente percebe ali um homem que Pedro era um homenzarrão, né? Um homem que tira a espada, corta a orelha de um outro, não pode ser um homem, um tolo, né? Ele era um homem de verdade, assim, um homem viril. E ele puxa o barco, ele tenta chamar a atenção do Senhor. Aí o Senhor tem uma conversa ao pé do ouvido de Pedro e fala para Pedro: se tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. E esse episódio, Bira, ele me ressignificou. Esse episódio, ele me definiu. Porque eu cheguei a questionar o Senhor Deus, perguntar para o Senhor Deus: o que o Senhor quer? Se o Senhor quiser que eu pare, eu paro. Tá tudo certo, eu não vendo minha alma. Eu quero ir para o céu, Bira. Eu quero a eternidade. É a nossa maior esperança. Eu quero o céu, Bira. Eu quero encontrar meu Salvador. Eu quero ver aquele que tanto me amou. Eu quero isso. Eu troco o púlpito, eu troco o título, eu troco o cargo, eu troco tudo. Eu quero o céu. Eu sempre quis. Sempre quis. E é claro que eu quero porque ele primeiro me quis, é lógico, né? Não vem de mim isso. E eu perguntei para Deus: Senhor, tá tudo certo. Eu me sento, eu me calo. Tá tudo certo. E foi como se o Senhor dissesse: quem disse que eu quero você calado? Prega. E não para de pregar, prega. Pastorei as minhas ovelhas e prego o evangelho. Eu sempre fui um bom pregador. Deus me deu um dom. Mas os meus melhores sermões foram pregados esse ano. As minhas melhores visitas foram feitas esse ano. Os meus melhores aconselhamentos foram feitos esse ano. Hoje eu sou a melhor versão de um pastor. Eu acho que eu sou pastor hoje. Não é que eu não era. Pastor de ovelhas. Hoje, um cheiro de ovelha. Não é que Pedro não havia exercido liderança com os 12. Ele sempre teve liderança com os 12. Mas a diferença é que a minha comunidade me escolheu como pastor. E o mínimo que eu posso fazer é ser o pastor que o povo escolheu. É pastorear. É isso. É isso aí. Dá uma trabalheira danada, diga-se de passagem. Que é isso, né? Até perguntei pro pastor essa semana, eu falei: pastor, o senhor exerce a sua folga pastoral de segunda-feira? Eu sou um pecador miserável, não exerço. Quem não é, né? Não dá, né? Folga não dá, infelizmente. Maravilha. Pastor, o senhor tem uma mensagem para deixar para nós, para os nossos espectadores, que em boa parte somos nós membros aqui da Vinde, mas para quem também está aqui interessado na história da nossa igreja, que deseja nos conhecer mais e encorajar para que venham nos visitar e façam parte do nosso meio, estejam no nosso meio? Eu tenho uma canção do Estênio que ele fala que a santidade é leve. A graça de Deus é leve. O reino de Deus é leve. É leve, não tem
não tem imposição do Senhor, não tem uma dureza, não tem uma espada diante de nós, tem as mãos furadas, sabe? As mãos estendidas. É claro que quando as mãos estendidas nos tocam, nós somos transformados para viver de acordo com aquele que nos amou. O evangelho não é irresponsável, não é venha como vier e fique como quiser pro resto da vida. Lógico que não, isso seria uma desonra pro Salvador, isso seria desonrar o sangue carmesim que caiu naquela terra infame, que sujou aquela cruz nojenta, isso seria crucificar o Salvador 2 vezes. Então, mas é leve, o chamado do Salvador é leve, o evangelho é leve. E o reino de Deus acontece. Ele acontece. Por incrível que pareça, o reino de Deus ainda acontece. Em 2025 ele ainda acontece. Ele acontece numa mulher pega em flagrante adultério, ele acontece no endemoniado na região de Gadara, ele acontece num discípulo como Pedro que nega o Senhor 3 vezes, ele acontece num casamento que está à beira do caos, como o casamento de José e de Maria. Às vezes a gente nem olha para isso. Em Mateus capítulo 1, Maria se acha grávida e não é de José. Olha o problemaço que tem ali. E de repente aparece o anjo e diz para José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado vem do Senhor. Olha que coisa, assim. Então, o evangelho sempre fez sentido para essa turma, sabe? Para a turma dos perdidos, dos desenganados, dos leprosos à beira do caminho, dos cegos na porta e na saída de Jericó. O evangelho sempre fez sentido para isso. E eu achei que esse evangelho que fazia esse sentido todo acontecia no campo, acontecia na fronteira, acontecia na ponta da espada, na mulher que pega o barquinho com os 2 filhos, porque o marido foi embora, e prega o evangelho na comunidade ribeirinha. Esse evangelho acontece. E ele ainda acontece. E ele acontece hoje, 2025, num grande centro. Ele acontece. Ele acontece na vida de pessoas. Ele transforma a vida de pessoas. Ele muda histórias. E é isso. E a Vinde, ela não é a única igreja, é óbvio. Nós não somos a porta é o Senhor Jesus. Mas na Vinde o reino de Deus acontece. É isso. O reino de Deus acontece. Ele tem acontecido e nós somos testemunhas de que o reino de Deus está acontecendo. Amém. Louvado seja Deus. É isso. Graças a Deus. Amém. Muito obrigada, pastor. Imagina. Parabéns à nossa igreja, né? 4 anos, completando 4 anos Glória de história. a Deus. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Amém. E que continuamos vivos. E eu lembro, sabe uma coisa aqui? O pastor a gente entrevistou um tempo atrás. Sabe o que ele falou? O quê? Que arde no coração dele. Foi tão muito bonito. Eu gravei isso aí, viu? Não esqueci não. Que arde essa vontade de pregar o evangelho a toda criatura e atingir todos, a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil, o mundo. É isso. Né? Aqui, ó, o Pod Vindicast está indo para o mundo. Sim. Que seja uma bênção. Que Amém, Deus nos use para a Amém. honra e glória de Deus. Amém? Amém. Eu creio. Amém. Isso aí. É isso. Isso mesmo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, pastor. Coisa boa. E para você que está aqui conosco, nos acompanhando nessa conversa tão especial, e você que ainda não nos conhece, nós temos cultos aos domingos, escola dominical, temos culto de oração às segundas, Quinta da Palavra, e agora temos pequenos grupos também, às terças-feiras. Quantos? 3 pequenos grupos? Sim. 3 pequenos grupos. 2 em Vinhedo, Então- 1 em Valinhos. 2 em Valinhos e 1 em Vinhedo. Isso. Essa é o contrário. Então venha nos visitar, vai ser um prazer imenso para nós receber vocês aqui, para que você também faça parte daquilo que Deus tem feito aqui na nossa igreja, em nós, através de nós, e esperamos contar com a visita de vocês. Continuem nos acompanhando, nos sigam, deixem um like, façam comentários, sugestões, interajam com a gente nas redes sociais. Muito obrigada, Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Amém. Abençoe. Fica com Deus.